Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia moderna, sobre René Descartes e o seu racionalismo, sobre as ideias em Descartes, sobre as regras do método cartesiano. E vamos falar também um pouquinho do David Hume e do seu empirismo, né? Bora lá? Então, Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. Ele pauta seus estudos no racionalismo, que é uma corrente filosófica que diz que nós conhecemos graças à razão. A razão é a fonte e origem de todo o conhecimento. Então, para obter o conhecimento, o indivíduo primeiro necessita duvidar de tudo. É a dúvida metódica, é a dúvida como método, ou seja, como caminho para se chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. A partir da dúvida, ele começa a construção do seu conhecimento. A dúvida de Descartes é metódica, é o caminho, né, para se seguir, para se chegar a uma verdade certa, segura e verdadeira. É hiperbólica porque é exagerada, ele chega a duvidar até da própria existência, e é provisória porque ele não a usa, não tem a dúvida como finalidade ou como fim. Ela é só um meio para se chegar ao fim, que é o conhecimento verdadeiro. Descartes pode ser considerado um cético, né? Mais ou menos, né? É um cético, não um cético no sentido absoluto, né? Pois a dúvida em Descartes tem começo e tem fim. Ele é um cético como princípio, né? Tem um cético principialista, tem o ceticismo como princípio, mas não como finalidade. A dúvida inicia-se como uma busca pela verdade, pelo conhecimento verdadeiro, certo, seguro e verdadeiro. E para descobrir a verdade, o indivíduo precisa colocar todos os juízos em suspensão. Precisa duvidar de tudo mesmo, até da própria existência. A partir daí, ele terá acesso à primeira verdade indubitável, que é o cogito ergo sum. Penso, logo sou, penso, logo existo. Duvidando de tudo, ele chega a uma conclusão. Peraí, eu posso duvidar de tudo, mas tem uma coisa que não tem como duvidar. Duvidando, eu estou pensando, né? Penso, logo existo. Pelo menos meu pensamento existe, né? Porque pensando, né? Duvidando, eu estou pensando. A única coisa que eu tenho certeza absoluta que existe é o meu pensamento. Então, a primeira verdade eu penso, logo existo, penso, logo sou. E dessa primeira verdade conhecemos todas as outras. A segunda verdade indubitável é o argumento ontológico, né? Deus existe. Por que Deus existe? Porque Deus é perfeito. Se Deus não tem como algo ser perfeito sem existir. Então, se ele é perfeito, ele precisa existir, é necessário que ele exista. O argumento ontológico, o argumento circular. Deus é o ser segundo o qual não podemos pensar nada maior, então ele é o ser que é existente por necessidade. A terceira verdade indubitável é o raciocínio lógico e matemático. A matemática também é indubitável porque ela é exata, ou ela é lógica, e ela é inata também no ser humano. Para ele, existem três tipos de ideias em Descartes. As ideias inatas são as ideias que nós nascemos com elas, que são sempre verdadeiras, né? São verdades necessárias que nascem com a gente, né? São verdades eternas, que estão na nossa alma e também na alma de Deus. Por exemplo, a própria existência de Deus é uma ideia inata, porque ninguém nunca experimentou, nunca teve, viu, nem ouviu, nem tocou, nem sentiu o cheiro, nem o sabor de Deus. E não pode ser uma ideia fictícia, inventada, fruto da imaginação, porque se ninguém nunca viu nada similar, não teria vindo essa ideia. Assim como a ideia de infinito, de perfeição, todas essas ideias são ideias inatas. As ideias fictícias são ideias sempre falsas. Ela é a junção de ideias adventistas que vêm dos sentidos. Por exemplo, eu vejo um cavalo, eu vejo um pássaro. Eu junto o cavalo com o pássaro, eu crio o Pégaso. Então é uma ideia fictícia. E sempre as fictícias são assim, são composições de ideias adventistas. E a de Deus não pode ser uma composição porque, né, ninguém nunca viu nada similar ao que concebemos como Deus. Então as ideias adventistas podem ser verdadeiras ou falsas. São ideias obscuras, pois dependem da razão para comprová-las na experiência. Geralmente as ideias adventistas vêm da experiência sensível, visão, audição, tato, paladar e olfato. Quais são as regras do método, né? A primeira regra é a evidência, só admitir como um objeto de estudo algo que seja evidente, claro e distinto, né? Tudo que for duvidoso ou sobre o qual pairar alguma dúvida deve ser descartado do processo de conhecimento da análise. O objeto é evidente, então você vai analisar, dividi-lo parte por parte, né, até chegar às mínimas partes. Depois que conheceu parte por parte, você vai fazer a síntese, ou seja, vai ordenar, vai colocar, vai juntar essas partes e ver como é que elas funcionam no todo, né? Dos mais simples, das pequenas partes até o todo, juntando-as. E depois a enumeração, você vai enumerar e fazer a revisão de todo o processo. E ver se você não esqueceu nada ou por relapso não deixou nada passar batido. Então essa é a filosofia de Descartes. Agora vamos ao David Hume, ele que é um pensador do empirismo, e para o empirismo o conhecimento vem da experiência sensível, ou seja, a fonte e origem de todo conhecimento, a experiência sensível são os sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. O indivíduo nasce como uma tábula rasa, ou seja, um papel de branco. Não tem nada escrito na nossa mente, não existem ideias inatas. É uma folha de papel em branco. Todo conhecimento se encontra na experiência sensível, nos sentidos. Todo conhecimento para o David Hume é probabilidade. É impossível ter um conhecimento certo, seguro e verdadeiro ou um conhecimento absoluto.
Todo conhecimento é relativo, a ciência, o conhecimento humano trabalha com probabilidades. É provável que isso aconteça, mas não é certeza absoluta. Não existe causa e efeito como lei natural, a lei da causalidade, não é uma lei natural. Ela é produto do hábito. De tanto a gente ver as coisas sucederem, a gente começa a acreditar que uma coisa está associada à outra. De tanto ver fumaça, eu acho que tem fogo, né? De tanto ver uma coisa, eu associar a outra. De tanto ver o sol nascer, eu acredito que o sol vai nascer todo dia. Isso não é necessário. Ele gera uma crise na metafísica, né, no conhecimento que está para além do mundo sensível e das verdades eternas, da essência das coisas. Hume critica a causalidade como lei necessária e, segundo ele, nem toda causa sempre terá o mesmo efeito. É porque todos os metais que eu conheço conduzem energia elétrica, eu posso dizer que todo metal conduz energia elétrica. Não é porque todo negro que eu conheço, todo africano que eu conheço tem a pele negra, eu posso dizer que todo africano tem a pele negra. Também, em todo caso, terá sempre o mesmo efeito. Não é porque eu vejo o sol nascer todo dia que eu posso dizer que o sol vai nascer todo dia. Não é porque eu vejo se fumaça sucedeu fogo que eu posso dizer onde é a fumaça há fogo. A causalidade não existe como lei da natureza, é o hábito que faz com que acreditemos que a mesma causa trará sempre o mesmo efeito. Então, de tanto ver as coisas sucederem, a gente começa a associar uma coisa com a outra, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes uma coisa pode suceder à outra, mas não quer dizer que uma coisa esteja ligada necessariamente à outra. Então, todo conhecimento começa com a impressão, que é forte e vívida, vem dos sentidos. Eu estou vendo aqui agora, estou ouvindo, estou sentindo cheiro, sabor, estou tocando. Essa é uma impressão. A ideia é aquilo que fica depois da impressão, né? Ela é sempre fraca, menos vívida, pois é uma lembrança de uma impressão sempre. Então a lembrança é sempre mais fraca, fica na memória, mas não tem a mesma vivacidade daquilo que eu estou vivenciando aqui agora, que são as expressões que eu estou tendo neste momento. Então a ideia, portanto, é uma lembrança de uma experiência, de uma impressão, ou seja, uma impressão já vivida por cada um de nós, mas nem sempre ela é forte, às vezes é tão vaga que a gente até esquece o que acontece quando a gente aprende algo na escola. Então, os tipos de ideias, se ele tem a ideia de causalidade, causa e efeito, que a gente de contiguidade, proximidade e de semelhança. São os tipos de ideias que a gente faz e que faz com que a gente associe uma coisa à outra, mas não há necessidade nenhuma de que uma coisa esteja ligada necessariamente à outra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.